Olá, tudo bem? Então vamos começar a criar aqui as colunas, tá, da nossa tabela Stores. Então aqui o que eu vou fazer? Já vou ter aqui um table do tipo string, né? Então eu vou ter aqui o quê? Vou colocar aqui o nome da loja, tá? Vou chamar de name aqui. Table string também, eu vou colocar uma description rápida dessa loja, tá bom? A gente pode colocar aqui também table string, colocar aqui phone, table string mobile phone, tá? Aqui é bem controverso porque eu posso salvar o phone só o inteiro, né? Se for o caso. Mas acho que aqui a gente não vai ter tanto problema em salvar a string já formatado, tá? Uma vez que a gente também pode formatar isso na aplicação, tá bom? Mas acho que para o nosso momento aqui eu não careço de colocar esses campos fone e celular como inteiros, tá? Nesse caso, como seriam inteiros? Seria table integer, tá certo? Eu vou colocar também aqui para essa tabela um slug, que vai ser ali, por exemplo, se a loja tiver loja ZU, o nosso slug vai ser o que? Loja-ZU, para a gente poder acessar isso na URL e ficar mais agradável ali as nossas URLs, tá? Por isso que eu estou colocando o slug. Aí, pessoal, aqui já entra um ponto bem importante que é bom a gente também ter esse conhecimento, né? Que é sobre as relações na base de dados, que também a gente vai, na parte dos models, a gente vai trabalhar essas relações do ponto de vista dos models, tá? Então a gente sabe que a base, ela é o que? Ela é uma base relacional. Ali, tabelas que se relacionam e tem ali as suas particularidades, certo? O nível do model é um nível que já é um nível de orientação a objetos. Então a gente também tem que mapear lá. Vocês vão ver que traz muita facilidade mapear essas relações da base no objeto. Mas é importante que, como eu comentei, se você não tem esse conhecimento, é importante que você tenha uma noção, tá? Até para não ficar voando enquanto a gente está falando aqui e explicando. Mas eu vou tentar tomar o cuidado de sempre explicar o possível, tudo bem? Que aqui vai entrar qual relação? Eu falei para ti que a gente vai ter usuários que vão ter, eu vou colocar em português aqui, ó, lojas, né? Que é stores, que é a tabela no banco, e users, que a gente já viu que tem uma migração para ele, tá bom? Então, como o usuário ele é o dono da relação, ele vai existir uma referência dele dentro de stores, que são as lojas, que é essa nossa tabela aqui. Então, como é que eu faço? Eu preciso adicionar a referência respeitando as configurações do campo de users. No caso, o campo ID, que vai ser referenciado na minha chave estrangeira na tabela Stores. Então, se eu abrir aqui a Migration de Users, você vai perceber que a gente tem o ID e ele chama o nosso Big Increments, correto? Vou segurar Ctrl e entrar nesse método, clicando nele. Você vai perceber que esse Big Increments, ele faz o que? Ele chama um Assigned Big Integer, só que ele passa aqui um segundo parâmetro como True. Se eu segurar Ctrl e entrar nesse método também, você vai perceber que o True é somente para habilitar o Auto Increment, que por default está falso nesse método Unsigned Big Integer. Então, o que eu tenho que fazer? Deixa eu fechar isso aqui. A minha coluna do user que vai estar aqui, referência em stores, ela não precisa ser Auto Increment, mas ela tem que ser o quê? Unsigned e tem que ser do tipo Big Integer. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui acima para deixar organizado. Vou colocar o Table Unsigned Big Integer, tá? E aí, integer aqui. E aí, qual vai ser o nome da minha coluna? Vou colocar user ID, porque fica mais fácil da gente entender as referências. Aí, depois que eu definir aqui o timestamps, eu vou definir a chave estrangeira para essa coluna user underline ID. Como é que eu faço? Chamo o meu table, tá bom? Vou chamar o método foreign,
que define a chave estrangeira, ele espera qual a coluna que ele tem que adicionar a chave estrangeira, então é user underline ID, correto? E aí, isso vai referenciar quem? Vai referenciar, então eu chamo o método references, ID, onde? Lá em users, que é a tabela users, certo? Então, de forma bem simples, eu estou dizendo que a minha coluna ID que está aqui em cima, ela vai receber uma chave estrangeira que vai referenciar a coluna ID da tabela users, tá bom? Então, o Laravel vai fazer isso para mim. Aí, qual é o padrão que ele usa para criar o nome da chave estrangeira? Ele vai pegar o quê? Ele vai pegar o nome da tabela, qual é o nome da tabela? Stores, o nome da coluna, que é user underline ID, e vai adicionar esse cara aqui, ó, só o nome foreign no final, tá bom? Então, ele vai adicionar uma chave estrangeira respeitando essa formatação aqui. Nome da tabela, stores, nome da coluna, user underline ID, que é esse cara aqui, e acrescentando aqui o foreign pra gente, separando cada um com underline, correto? Bem tranquilo aqui pra gente. Eu vou até deixar comentado aqui, vou colocar aqui, ó, nome da chave stran. Stran a gente já sabe que é estrangeiro, né? Tá? Beleza, Anderson. Fiz isso. Será que eu já posso rodar as minhas migrações? Já podemos rodar sem problema nenhum. Então, a gente já viu o quê? Antes da gente concluir com o rodar dessa migração. A gente já viu. Conhecemos as migrações, a sua estrutura, os métodos up e down, o que eles fazem. A gente já definiu a nossa própria migração e a migração para a nossa tabela stores. Conhecemos aqui dentro da estrutura alguns detalhes e também como criar chaves estrangeiras. E agora a gente vai simplesmente executar esse arquivo e os restantes que estão aqui na pasta migrations na nossa base. Então, como é que a gente faz? Vamos lá para o terminal aqui. Então, bem simples. Deixa eu limpar minha tela, tá? Clear ou CLS no Windows. E o que eu faço? PHP Artisan Migrate. Só relembrando, o Migrate install só instala, só cria a tabela de controle de qual migração foi executada. O Migrate simples, como está aqui, ele vai rodar as migrações. Além de rodar, vai salvar os registros naquela tabela Migrations lá que a gente já viu. Então eu vou dar um Enter aqui, se tudo estiver correto, ele vai mostrar para a gente a listagem das migrações executadas. Exatamente. Ó. Então ele executou o quê? A criação da tabela Users, a criação da tabela Reset Passwords, a criação da tabela Failed Jobs, a criação da nossa tabela Store, tá bom? E tudo está lá na base pra gente. Deixa eu só abrir aqui o meu Sequel Pro, só pra gente ter uma visualização bem rápida, para você ver que eu não estou mentindo, tá? Só pra gente testar mesmo. Então, eu estou abrindo ele aqui rapidamente. Então, ó, está aqui, eu vou dar um zoom para você. E a gente tem aqui ó, a tabela Users, correto? A tabela Stores, que tem a referência de Users. Se eu for aqui na minha coluna de estrutura, tá bom? Olha o que ele criou aqui pra gente. A chave estrangeira, correto? Em cima do User ID, ó, o nome, respeitando o nome da tabela, o nome da coluna e adicionando o foreign no final, tá bom? Migrations, ela já existia, né? O Failed Jobs veio junto agora nessa migração executada e o Password Resets também. Agora, deixa eu botar aqui no conteúdo, bora ver Migrations. Olha o que ele criou pra gente. Ele registrou o nome das migrações que foram rodadas nesse momento que eu fiz o PHP Artisan Migrate e elas já receberam lote como sendo 1, ou seja, a primeira execução já recebe 1 como lote, tá? Isso aqui é bem importante que a gente pode reverter determinados passos aqui, tá? E esse controle de salvar nessa tabela Migrations é bem importante por isso, tá bom? Até para ele não ficar executando coisas que já existem na base, né? Então tem que ter esse controle de fato, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Na próxima aula a gente volta para criar mais migrações, que a gente ainda tem que criar a migração para produtos e assim por diante, tá bom? A gente já vai criando só os base ali pra gente, para depois quando a gente necessitar de outras coisas mais, a gente cria no momento para só ir relembrando, tá? Mas eu já quero criar a tabela de produtos na próxima aula. Então eu vou ficando por aqui, te desejo um forte abraço e até lá.